como é que eu faço um comentário de que eu fiz na floresta? Eu escrevo floresta? Aqui no caso do esporte, Vamos seguir em frente, vamos pegar novos recursos, novas técnicas. Vamos seguir aqui no Fun Program um pouquinho. A última que a gente tinha visto foi... acho que foi a 21. Deixa eu ver se eu parei na 21 com vocês. Foi, que era para salvar a figurinha, era... Só salvar a figurinha, você dava um comando de save e aí ele salvava a figurinha. Só um comando de savezinho vagabundo, né? Você aperta um botão e aí ele dá um save, mas... na verdade, duas funções. A primeira foi a mouse pressed, para verificar se o mouse está pressionado. E se o mouse estivesse pressionado, ele fazia o desenho de um pontinho. Ele fazia um pontinho onde o mouse estava pressionado. E aí o segundo comando foi o comando de save, que aí ele, na hora do save ele salva isso aqui com uma figura e te dá a opção de baixar o código. Mas se eu não me engano, isso aqui é outro comando lá no P5 Online, né? Acho que é isMouse Pressed, alguma coisa assim, isMouse Pressed. Essa é a 21. Só para você verificar se alguma coisa está pressionada e se o mouse está pressionado e dá o comando de save. Vamos aqui para o 22. Isso aqui, realmente. 22. O que é que esse código faz? Não sei. Hã? Rect 00. então, quando você está o código, ele não tem que devolver. O que é que esse código faz? Eu não estudei não para dar aula. Esse aqui é o valor. Olha, Então, mas tudo bem. O segundo aqui é o valor da transparência, é? Esse aqui Rect, fill, elipse. Tá. Ele faz um retângulo. Isso aqui provavelmente é o valor da transparência. E ele quer conferir igual. No caso, ele pegou um valor menor. Tá certo? Tá certo. No caso, ele pegou um valor normal. Não sei. No caso, ele pegou um valor máximo. Tá certo. Exatamente. Quando ele pinta a tela, foca. A gente só tem utilizado 3 valores até agora, né? O R, o G e o B. isso. Só que normalmente a cor ela tem 4 valores. O último é o valor de transparência, que seria opacidade. Opacidade. É assim, né? Opacidade. Tudo bem. Então, olha qual é o macete aqui, olha como é legal. Ele faz uma elipsezinha, tudo bem? E aí ele desenha em cima dessa elipse. Só que se ele desenhasse com a cor normal, 0, a gente não veria a elipse. O que é que ele faz? Ele desenha de um preto semi-transparente. Ou seja, então toda vez que ele faz aquele desenho, a cada frame, aquela elipsezinha que era branca vai ficar mais escura, porque ele está pintando com camadas de preto transparente por cima. Na verdade, a tela toda. Por exemplo, se ao invés de fazer a tela toda, eu fizesse só metade da tela, aqui, ó, 2 e largura dividido por 2, a gente teria bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui eu estou pintando, aqui eu não estou pintando de preto, e aqui eu estou fazendo um pouco opaco. Por isso que dá essa sensação de a corzinha que vai sumindo, porque eu estou fazendo camadas de preto como se fosse uma tinta. Quanto mais claro isso daqui, eu acho que mais transparente. Deixa eu testar. Você vê? Deve ser a opacidade. Quanto menor, maior é.
Entendi. Tá. É verdade. Quanto menor, mais ela dura, né? Se eu colocar um para ser o mínimo. Vai ficar... Só para ter que fazer na mão. Tem que fazer na mão. Ó, ela é Sumindo de bem de pouquinho, são várias camadinhas. Cada freio vai comendo um pouquinho da claridade da bolinha. Aí ele gera esse efeito legal de profundidade. de a bolinha vai sumindo aos pouquinhos. Eu tava falando aqui, né? Muito bonitinho. É um efeito tão simples, mas muito fofinho. Aquele efeito Star Wars, né? Muito legal. Bora pro próximo. Pronto, aqui o primeiro laço que ele faz. Esse daqui. Vamos dar uma olhadinha no nosso laço. Aqui ele não usa o for, mas é equivalente ao for. Ele tem uma inicialização, tá vendo aqui? Sim. Ele tem um controle e ele tem um incremento. Os 3 passos do for, só que usando o while. Não, tá certo. Sim. É porque não é o for aqui, é o while. Aí ele coloca, cria a variável, tem o nosso controle de entrada e tem um incremento aqui. Então, começando em 0, enquanto for menor do que 100, e mais 1. Ele pega, começando do 100, 100, 100. Normalmente, quando você tem esse valor aqui de partida, é onde ele começa. E o mais, ele vai dando um movimento. Então, ele coloca largura, não, posição, e aqui as duas variáveis que definem o tamanho. Então, aqui ele diminui e aqui ele aumenta. Vê qual é o efeito. Bonitinho, né? Aí, logo todos os laços de uma vez só. Tem como botar trilha assim? Aos pouquinhos? Sim. Oi. Para poder dar o efeito bonitinho. Qualquer número que eu mude aqui vai dar um outro desenho. Por coincidência, isso daqui vai gerar aquela figura. Ó, conforme o I aumenta, o X também aumenta. Então ele está desenhando de baixo para cima, porque o Y, conforme incrementa, o Y aumenta para baixo, né? Isso. Então ele vai começando no 100, 100 e vai descendo. Como é que uma pergunta que eles pediram? A gente já viu o desenho pronto, porque foi feito tudo num laço só. Daria para a gente ver o desenho etapa a etapa? Dá. É só pegar esse foco que foi feito de uma vez e colocar dentro do draw. Esse laço que eu estou fazendo aqui com o I seria a cada vez que o draw é chamado, o I incrementa e faz o meu desenho. Então eu vou pegar o I, vou tirar ele daqui para ficar como global e vou mandar ele fazer exato isso daqui, que o próprio draw já é um laço, só que fora. Bora fazer. Primeiro eu vou ter que criar a tela, né? Para criar a tela eu vou precisar do setup, não é isso? Então eu vou... Oi. Diz. Ctrl R. Não entendi o que é para fazer. Não, é toda vez que executa o programa, ele muda o fundo. Que muda o fundo? Não, imagem. Mas só que muda só a cor do fundo. Não é nada demais. Aí você dá esse fundo. Entendi. Mas por quê? Porque o background é random. Entendi. Agora lá, nosso objetivo aqui é transformar isso daqui, que é uma imagem estática, em um laço. Então vamos lá. Passo 1. Eu vou ter que criar a minha função setup e a minha função draw, porque são elas que vão ficar criando fazendo a interação. Então bora lá. Void setup. O que é que eu vou colocar dentro do setup? O size, o color mode, o background e o no fill stroke. Vou colocar tudo isso daqui. Então, deixa eu empurrar isso aqui para o lado. Setup pronto. Então, bora aqui para o draw. Lembra que aqui no Fan Programming é Java, então não é
não é function, é void. Ok. Se eu fizer isso, mudou nada. A diferença é que ele vai chamar isso daqui a cada frame. Mas como é sempre o mesmo desenho no mesmo lugar, o que ele fez foi ficar mais denso porque eu estou desenhando uma coisa em cima da outra. O que eu quero não é isso. O que eu quero é me livrar desse laço e fazer isso aqui acontecer um por um. Então esse i eu vou tirar daqui, eu vou colocar para fora. Mas o i mais 1 eu vou deixar aqui, porque a cada frame eu quero que o i aumente de 1. Não, o i ele tem que ser global, então eu vou criar ele aqui. Float i igual a 0. Pode ser, posso deixar ele aqui embaixo também, tanto faz. O mais ele tem que ser fora da função. Se ele fosse dentro da função, toda vez que chamasse a função draw, ele ia zerar. Então ele tem que ser para resistir à próxima invocação, para sobreviver à próxima invocação, ele tem que ser chamado aqui fora. Pronto, acabou-se. O draw já é um laço infinito. Agora esse i não vai parar nunca, ele vai começar em 0. Todo frame ele vai fazer o desenho, incrementar, fazer o desenho, incrementar, fazer o desenho, incrementar. Pelo fato de não ter uma variável de controle, ele vai infinito. Ele vai infinito, eu nem sei para onde é que ele vai, bora lá. Vai ser legal. Muito legal. É o 23. Aí ele fez uma alteração para fazer com que ele fosse. Tá vendo? Aí ele não. Muito bonitinho. O 100 define a posição inicial. Se eu puxasse mais para, eu poderia puxar mais para cá. O fato de eu só tenho todos eles assim em sobreposição porque eu não estou com a função do background aqui dentro, né? Se o meu background ficasse aqui dentro, aí ele não background 0. Aí eu só veria um deles. Ué, será que dá para fazer ele voltar? Dá para fazer o seguinte. Como é que eu faço ele voltar? Quando eu faço assim, da largura e da altura, só cada negativo, né? Ok. O i sempre aumenta, sim ou não? Para ele voltar, o i teria que diminuir. Então, é que nem o movimento da cobrinha. Lembra que eu tinha uma variável que controlava se ele ia para a direita ou ia para a esquerda? Sim. Seria a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma float... Hoje é um dia fantástico. Float direção. Eu vou começar com direção positiva. Na hora que eu colocar a direção aqui, mudou alguma coisa? Ao invés de ele sempre somar 1 diretamente, ele está somando direção. Mudou nada, ele vai continuar indo para frente. Então, se eu rodar, ele faz o que devia fazer. Ok? Vamos começar agora a colocar alguma variação. Quando o i chegar em 100, a direção está positiva. O que é que eu posso fazer? Inverter a direção. E aí o que é que vai acontecer? O i vai começar a diminuir. Então, se i for igual a 100, direção recebe menos 1. Ok? Maior igual a 100. Então, agora, quando ele chegar no 100, a direção vai ser menos 1. O que estava somando vai começar a decrementar e ele vai voltar. Aí a gente tem que limitar lá em cima agora para ele não vazar lá em cima. Agora ele está vazando pelo outro lado, né? Então, como é que eu posso fazer agora do outro lado? Se for menor do que, sei lá, menor do que 0, porque lembre, o i não é o pixel, o i é o iterador, é o contador. O contador está começando de 0, aí ele faz 100 interações, aí depois ele volta para o 0 de novo. Então, se for menor ou igual a 0, direção recebe 1. Agora ele vai ficar indo e voltando.
Tá? Se a gente tirar o background, Tem que fazer o que eu poder a gente Peraí. se aplicar o modelo para a gente da floresta, botar um limitador para ele não variar o orçamento, dá para fazer isso bem. Tipo, a cada elipse ela muda de cor. Aí você vai pro limitador da floresta do RGB para pintar cada legal, ele tem um efeito interessante, que mesmo ele pintando em cima daquilo que já foi pintado, ele reforça a cor, né? Eu chego no mês que nem dá mais Muito fofinho, muito fofinho. Bora pro próximo. Mas vocês veem que a gente vai pegando uma técnica de uma atividade, usando na outra, e por aí vai. Vamos pro próximo. Padrões circulares com wire. Vamos ver o que é que esse daqui faz. Ó, esse aqui é fofinho, ó. Tá ligado? Aqueles toques É. redondão. Sim, Tá ligado? Passa 70 vezes. Mesma estrutura do pó que a gente tinha. Faça o seguinte, abra aí o 24 e faça a mesma mudança que a gente fez no anterior. Tira do... Ao invés de ele fazer de uma vez só, faça frame por frame. O que a gente acabou de fazer no anterior, ó, você vê que eu rodo esse código, ele já mostra o desenho pronto. Eu não quero desenho pronto, eu quero ver ele desenhando frame a frame. Bora lá. Faça a mudança que a gente fez lá no 24. Cria a função setup, cria a função draw, cria o i do lado de fora e faz o controle do i. Que a gente fez lá na 23, faça na 24. Eu também não dormi nada de noite. O João passou a noite todinha tossindo. Fui para a Unimed com ele hoje. Encontrei o Jack Boy e a Rainara lá. A menina dele estava vomitando, a bichinha. Cheguei agora. Oi. Como é que desenha o quê? De um por um. Tu tem que pegar só isso daqui e colocar dentro da função draw. Na verdade, isso e o i. Tu vai criar uma função draw só com isso daqui. E essa inicialização tu vai fazer fora da função. A tua função é que vai te prover o teu laço infinito. Tu vai ter que fazer um if lá para controlar que ele só vai até 70 dentro da função. Eles vão tentar fazer a mesma coisa que a gente fez com o código passado. Aqui. Ok. Mas ele começa para... Qual? Deixa eu ver. Não, tem que tirar o ar. Quem vai fazer o ar vai ser o próprio... Não, tira esse ar, tira o pó, tira tudo. É a função draw que vai fazer o laço. Ó, vamos aqui, ó. Tá vendo isso? Vocês vão tirar o laço, apagar o laço e vocês vão colocar isso daqui dentro do draw. O teu draw tem isso daqui. Function. Draw. Não, é void. Oi. Meu ele está dizendo que o i tá
Tá dando Unexpected Identifier I. Tu tá usando LET? Float? Tu criou no canto certo o teu float? E fora de tudo. Isso é uma chave para mais. É, eu deve vou ter ter um- problema de chaves, meu. São os desenhos bonitinhos. Eu preenchi. Deixa eu ver. No final da pessoa com a chave. Não, pode pagar uma dessas. Agora não espero que não venha igual, muda o erro. Diminuiu o negócio. Diminuiu o negócio. Ué, a chave estava no centro, eu vi que uma fatura não tem. Não sei, cada um deve Ah, não pode se separar. Obrigado. O meu foi chato também, não tem problema. Esse aqui, no caso, a única chave que tem que botar sempre separado. Porque eu acho que não faz, né? Menor e maior. Não pode separar. Mas assim, amigo, faz uma outra função, e como é que quiser. Deu certo, deu certo. Fez pra ele voltar. Ele parar, se ele parar o computador, aí ele Ah, tu utiliza a multiplicação, né? Tipo, de vezes menos um, né? É bonito, olha. Quando chegar nesse, eu gosto de igual a 100, falta o seu if. Isso aqui, isso aqui é obrigatório ter. Então, você vai fazer lá mais ou menos, vai fazer o seguinte, vai ter o IC. Aí agora, você vai fazer se o seu if dentro do parênteses. agora vai ser Só se o seu if for maior, que é 100, você vai escrever não, porque ele vai olhar essa bola a cada 3. Ele vai mudar de cor a cada 3. Peraí, que é o seu maior ou aqui Vai limitar dentro, isso acontece, você está igual Ah, entendi. Foi correto.
Não, foi, só tipo, acho que a diferença é muito pequena. Porque a direção não muda. Só pra direção. Tava dando só centeno, aí eu acho que não tava dando um pouco. Aí, tipo assim, agora o desafio é fazer que quando a gente tenta voltar, ele volta a se tornar positivo. É a mesma coisa. Já varia. O menor que zero, dividido igual. Vamos nós, vamos de Pigoi. Vamos para o próximo. Ele vai fazer muito certo. Vamos para o 25. Digitando grandes letras que vão se esmaecendo. Fade out. Vamos ver aqui. Tipo teclado, parece a letra aí. Tô vendo nada. Tem que clicar na tela primeiro, aí. Ah, tá, entendi. Legal. Bonitinho, os efeitos bonitinhos, né? É a mistura de duas coisas, né? Primeiro, ele pega o keycode e usa o keycode como texto. Aí ele coloca em qualquer lugar da tela. E aí fica usando aquela função de imprimir, de desenhar, como é? De desenhar camadas de transparência, né? Bota uma cor com certa transparência e ele vai esmaecendo. Em português é esmaecendo, é fade. Fofinho, né? Esmaecendo. Mas o código é bem simples. A diferença aqui é que dá para ver que o key funciona com texto. O key code você consegue usar como o próprio texto. 25. Aí o key code funciona como é simples, mas muito interessante. Bora pro próximo. Oi. Vamos testar. Vamos testar se funciona. Obrigado, querido. Eu vou p5ds.org. Editor. Aqui o setup é setup, mas não é size, é um create canvas. Draw tá certo. Os hexadecimais tem que ser entre aspas duplas, né? Porque senão ele não entende. Eu acho que é entre aspas dupla. O hexadecimal é entre aspas dupla aqui também. E aqui também. E aqui ao invés de key, eu acho que é key code. Key pressed. É assim mesmo, eu tô falando. Ah, não é void, não, é function. Function aqui. Function aqui. E function aqui. E aí, qual é o próximo erro aqui?
essa cor, ou será que isso daqui não é texto? Deixa eu ver se ele aceita diretamente sem ser texto. Deve ter alguma forma de fazer, eu só não... Vou. Mas o erro não é esse, não. Eu acho que o erro é aqui, ó. Deixa eu descobrir, deixa eu testar. Onde é que está? Argument list is not a valid color representation. Background, create blue. Será que é isso? Esse 20 ele parece dar erro, mas ele não reconhece ainda. Ele não faz o fade, né? Vamos ver como é que ele faz o fade com o fio aqui. Ou talvez ele não tenha, eu tenha que fazer todas as cores. 255, 0, RG, RGB, 0, 0, 255, 10. Agora é para ir com 4 cores. Tá, agora não deu erro. Mas ele não converteu para texto, tá vendo? Ó? Vamos dar um jeitinho de converter o código para texto. Ele tá só pressionando. Ele está colocando o código em ASCII 2. ASCII para texto em JavaScript. Vamos ver como é que ele converte de ASCII para texto em JavaScript. O teu foi? Meu foi. Char Code Add. Eu literalmente quando você Ctrl-V no código, eu mudei o rolê das cores. Não. Só o Você colocou a cor digitando. Não, hexadecimal eu coloquei as outras cores. O único que eu botei, o que eu mudei, foi o fio. Foi. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Algumas observações para a gente converter de um para o outro. O código aqui, para o P5, vamos lá. O que é que tem que mudar? Primeiro, isso daqui, o hexadecimal pode, mas tem que ser entre aspas. Agora, para fazer a cor de transparência, eu só consegui com os 4 parâmetros. Eu só consegui com os 4 parâmetros. Eu não consegui fazendo do jeito que ele faz. Coloca a cor e o último coloca a transparência. Com os 4 dá certo. RGBA, né? O RGB e o alfa. Fora isso, no JavaScript, se você mandar o keycode direto, ele vai fazer o número. Ó, se você manda aqui o key... Não. É porque são duas coisas, ó. O key são duas variáveis, nem sabia. O key ele coloca o texto e o keycode ele coloca o número. Faz sentido. Porque é o código da chave. Faz sentido. Se você clicar nas setinhas, aparece error. Entendeu? Se você colocar só key, aparece o nome da tecla que você está digitando. O ativado ele também reconhece as teclas no Numpad. Se ligar o Ok. ele reconhece. Porque ele, como foi desligado, ele reconhece as teclas. Legal, então dá para fazer, dá para testar aqui pela tecla, né? Se o key for igual a A. Legal. Eu tô aprendendo junto com vocês, tá? Vocês me deem uma colher de chá aqui. Mas eu gostei, achei legal.
Vamos para o próximo. Criando padrões por rotacionar objetos. Deixa eu ver se esse daqui tem algo novo. Criando padrões rotacionando objetos. Ai, que legal. Ele tem um comando de rotate aqui. 27 é To make main. É só um RGB normal, porque não varia não. Que varia o cinza. Rectifill. O esquema aqui é essa funçãozinha. Essa funçãozinha aqui, rotate, ela rotaciona, mas eu não entendi como é que ela funciona. Se tu colocar 0,1, uma barra só. Rotate. Bora ver o que é que o rotate faz. Help, reference, rotate. Rotaciona uma forma pela quantidade especificada no parâmetro ângulo. Pode ser radianos ou graus. Eles são sempre rotacionados pensando em relação à origem. Números positivos significam que eles rodam na direção do relógio. Ah, tá. Legal, tem muitas aplicações aqui. O Translate, o Rotate, o Push e o Pop, eles servem para você criar camadas, tá? Ele já colocou isso agora. Você consegue criar objetos numa camada e manipular todos esses objetos, seja movendo de um lado para o outro esses objetos, seja rotacionando esses objetos que estão dentro dessa camada. Aqui ele já colocou de cara só um laço, tudo bem? Uhum. Mandou fazer um retângulo, 2 retângulos na verdade, e rodar e ficar rodando isso daqui várias vezes. Cada vez que ele roda, ele move tudo em relação à origem um pouquinho mais para baixo. Por isso que dá a sensação desse movimento de relógio aqui. Legal. Um pouco prematuro isso daqui, mas vamos lá. Animando enquanto roda. Ah, legal. Float, elipse e R. Legal. Qual função desse orando lá embaixo? Ele pega a bolinha e sai pintando a bolinha e manda ficar rodando a tela. Aí o rotate, você imagina que o rotate ele tá pegando e rodando a tela. Literalmente você tá pegando tudo em relação a esse ponto e rodando. E aí o desenho ele sai marcando, né? Vamos ver se você dá o rotate. Ele sai... É como se fosse um pingo de tinta. Porque ele tá rodando a tela. E aí conforme o for aumenta, a gente tem que... Ele vai aumentando o X. Tá vendo aqui o X? O único que aumenta é o X. Então seria só assim. Só que como a tela está rodando, aí a gente tem aquele efeito de que os pingos estão baixando. Entendi. Porque no fundo não é a tela que roda. É você que está rodando assim. Entendeu?
Não é a tela, é você que está rodando. Então é como se você pintasse, rodasse, pintasse e voltasse para o normal. Rodasse mais um pouco, pintasse e voltasse para o normal. Você tem a impressão de que eles estão fazendo isso. Que a tela, assim, a posição relativa na tela em que você pinta está rodando. Bonitinho. Rodando em outros eixos. Que maconha vai ser agora? Ah, vê melhor. Vê melhor. É, porque assim, ó. Do jeito que a gente rodava antes, cadê, ó? Animava enquanto rodava. Só o comando do rotate roda a tela, mas pensando no 00 como centro da tela. Ó, então ele está fazendo isso, ó. O rotate ele vai girando a tela e o ponto cairia sempre no mesmo lugar. Mas como a tela está girando, o ponto está caindo num canto diferente. Quando você dá um translate, você muda o eixo de rotação. Que é o que ele faz bem aqui no 28. Ó, onde é que ele coloca o eixo de rotação? No meio da tela. Então, como o eixo de rotação é o meio da tela, na hora que você bota dentro de um laço, lembra? O draw, ele é um laço, que vai fazer infinitas vezes. E fica aumentando o R, que é o parâmetro de rotação, ó. O R está aumentando e ele está aplicando o R na rotação. O resto é só desenhar um círculo, né? É. Aí ele dá essa sensação. Não, é um número normal. 0.1, 0.2 funciona igual. Para começar mais do centro, só diminuir aqui, né? Começar do centro agora. Legal, né? Assim, são os efeitos interessantes, mas eu, na minha pequenez, não consigo pensar em atividades para utilizá-los, porque são efeitos muito complicados de você... por exemplo, você ver uma escada e entender como é que você coloca aquilo dentro de um laço, já é complicado. Imagine ficar fazendo rotação de eixo. É bonitinho, mas assim... Bora, vamos fazer escada? Vamos brincar com a escadinha. A escada... Eu entendi o que é que tem que ser feito. Eu não sei escrever o que é que tem que ser feito. Tudo bem, ó. Exato. Vamos lá. Para fazer a escada, você tem que entender a ideia dos andares e das portas, tá? Então, vamos começar imaginando que eu vou só fazer a tela toda. Então, vamos começar com a ideia de fazer a tela toda. Tela todinha. Então, vou criar aquilo que a gente já criou várias vezes, tá certo? Número de linhas, 10. Número de colunas, 10. Tamanho, sei lá, 50. Aí, aqui eu vou colocar... Número de colunas vezes tamanho. Número de linhas vezes tamanho. Isso não vai fazer diferença, não. É só para a gente ter o tamanho certinho da tela. Para nós termos os quadradinhos que a gente usou na cobrinha, como foi? Os quadradinhos são dois laços, né? Um percorrendo todas as colunas e outro percorrendo todas as linhas. Vamos começar as linhas por fora, tá? Seja L começando em 0, L menor do que todas as linhas, L mais 1, for, seja C começando em 0, C menor que todas as colunas, C mais 1, e aqui eu vou só desenhar o quadrado. Square, C vezes tamanho, L vezes tamanho, tamanho menos 1. Então aqui eu tenho todos os quadrados. Então a gente poderia ler isso assim.
para todos os andares, para todas as portas. Então, o primeiro andar, imaginando que os andares vão descendo, certo? Primeiro andar você vai fazer todas as portas, segundo andar todas as portas e por aí vai. Beleza, tudo bem? Deixa eu só para a gente ficar melhor de ver, eu vou tirar aqui o stroke e vou dar um fio 0. Tá, vamos lá. Vamos começar dentro. O meu C está começando em 0 e indo até o máximo. Em todas as rodadas, ele vai de 0 até o máximo. E se ele não começasse de 0 até o máximo? Se a gente começasse a mudar os limites, seja aqui ou seja aqui. Vamos pensar aqui. Se o meu C não começar de 0, se ele começar de 1, o que é que vai acontecer? Ele vai sempre começar aqui, ó. Então, todo mundo, a gente não teria essa fileirinha, porque o C vai começar de 1. Ó, tá vendo? Essa fileirinha aqui sumiu. Tá? Vamos pensar em outra coisa. E se o C começar do L? Quando L for igual a 0, C vai começar de 0. Então, eu vou ter todo mundo. E quando L começar de 1? Ou seja, na primeiro andar, o C vai começar de 1. Então, ele vai começar desse. E quando L for 2, você também vai começar de 2. Então, a gente vai ter que o C não vai começar sempre do 0. Vai começar de acordo com o andar. Para o primeiro andar, eu não alterei. C começando de L. Tá vendo? Ó? Primeiro andar começou do 0. Segundo andar ele começa do 1. Terceiro andar começa do 2. Porque ele está começando sempre de L. Então, vamos ver aqui. E se ao invés de começar de L, ele parar no L? Lembra que os pretos são os que eu estou pintando, tá vendo? E se eu parar no L, no 0, ele não vai pintar nada, porque ele nem parou no 0. No 1 ele pinta 1, no 2 ele pinta 2, no 3 ele pinta 3 e por aí vai. Seria que ser assim, né? Parando no L. No 0 ele não desenhou nada, desenhou 0 elementos. No andar 1 ele desenhou 1 elemento, no andar 2, 2 elementos. Por quê? Porque agora o meu C começa do 0 e vai até o L. E a gente pode... são variações dessa mecânica aqui. E se o meu C, por exemplo, vamos pensar assim, o C está começando de 0 até o máximo, só que se ele andasse de 2 em 2, o que aconteceria? Eu teria linhas que não existem. Colunas, na verdade, porque eu estou andando de 2 em 2, ó. Eu estou fazendo 0, aí aumenta 2. Eu pulo esse, eu passo 2, depois eu passo 4, depois eu passo 6, e por aí vai. Eu posso elevar o L ou o C à segunda potência? Pode fazer o que você quiser. Cada coisa vai dar um resultado diferente. Por exemplo, como é que eu faço... Seria a atividade do tabuleiro, né? Eu quero fazer um e não quero fazer o outro, que é isso que faz o tabuleiro acontecer. Um preto, um branco, um preto, um branco, um preto e um branco. Não vou fazer tudo não, senão não tem graça. Quero que vocês quebrem a cabeça para tentar fazer. É assim. Bota um if aqui, como é que seria esse if? Meu problema é um verde. Não. Entendeu? Você pode pensar, se L for par e C for ímpar, ou se um for ímpar, o outro for par, se a soma deles for ímpar, se a soma deles for par. Cada coisa dessa vai gerar um desenho diferente. Esse do meio, que FC anda seria muito. Basta um laço, né? É só você escrever. Só um laço.
Entendi. Só um laço, é. E se ao invés de colocar L e C, eu colocar só o C? Estou usando só um deles para fazer o desenho. Entendeu? Se apaga. L e C. Então, assim, pessoal, vamos lá, vamos entender qual é o propósito da atividade. O propósito da atividade não é você conseguir de primeira. O propósito da atividade é você ficar tentando os padrões, vendo o que acontece e refletindo. Por que é que isso gerou isso? Esse é o processo de manipulação. Lembra dos níveis de aprendizado? O primeiro é a compreensão, é você entender que isso daqui gera isso. O segundo é a manipulação, é você, e se eu fizer isso daqui? Será que se eu posso fazer o C começar em L-1 e depois ele vai até L+1? O que acontece se ele fizer uma coisa dessa? Começando em L-1 maior ou igual até L+1? Ó, ele vai estar vinculado a L, mas a uma faixa de L, né? Quando for zero, na verdade isso aqui vai dar erro, né? Porque quando isso aqui for zero, ele vai começar em negativo, vai pintar, não dá erro porque ele permite que pinte fora da tela. Então ele vai estar fazendo uma faixinha de três quadradinhos, ó. Ó, ele está indo de quando for 1, ele vai de -1, 0, até +1, 2. 0, 1, 2. Quando for 2, ele vai fazer 1, 2, 3, entendeu? Exatamente, porque lembra que você tem dois laços aqui. Na hora que você fez o C começar de L-1 até igual a L+1, você colocou 3 opções para C. Ele ainda está andando em todos os andares. Ó, eu não mexi hora nenhuma com o L. O L está andando em todos os andares. L é todos os andares. Só que quais colunas você vai pintar em cada andar é o que o C está definindo. Se eu quisesse inverter isso, forçasse ele a andar em todas as colunas e restringisse em quais andares ele passa, eu teria que colocar o C para o lado de fora. Na hora que eu coloco o C para o lado de fora, eu vou mandar ele passar em todas as colunas. Passe em todas as colunas. Ó, como é que ia ficar nosso desenho? Todas as colunas. C até C menor do que NC. E agora o meu L é que vai de C-1 até menor ou igual do que C+1. Vamos lá, quem é que consegue imaginar como é que ficaria o desenho? Eu vou passar em todas as colunas. Quando C for 0, eu vou andar 3 andares. 1, 2, 3. Quando C for 1, eu vou andar 3 andares. 1, 2, 3. Não, C, 1, 2, 3. Quando C for 2, eu vou andar... Ele vai gerar o mesmo desenho, né? É. Interessante. Mesmo desenho. Porque é 3 o quê? Legal. Porque eu peguei no. Se eu quisesse subindo, o que é que eu tenho que mudar? O C ia começar no máximo, né? Por quê? O C ia decrementando. Primeira rotação. E -1, segundo ele vai... Para ele subindo, o C vai começar no máximo, NC-1, vai terminar no 0, enquanto C for maior ou igual a 0, e o C vai diminuindo, porque eu quero que ele comece aqui embaixo. C vai diminuindo, C menos 1. Será que já inverti agora? O L vai ser, a linha vai ser
C começa em número de colunas menos 1. Ah, não, tem que ser o contrário. Aqui o L é máximo. O que eu fiz foi desenhar ele de trás para frente, assim, ó. Se eu tivesse... Antes eu estava desenhando ele indo. Se eu tivesse no treino, agora eu teria desenhado ele voltando. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele comece lá embaixo. Aqui, o andar é que é o último, né? Então é o L que é máximo. Amo inverter. Foi. O andar é o último. Então, o andar é NL menos 1, L maior ou igual a 0, L menos 1. E o C vai ser igual... C começa em L menos 1, C maior ou igual a L mais 1, C mais mais. Será que agora eu consegui subir? Por que é que eu não estou vendo nada? Cadê meu erro? C começa em L menos 1. L começa em NL menos 1. L, a linha começa no último. Enquanto for maior ou igual a 0, vai diminuindo. Ok. O C, se C vai começar em L menos 1 até L mais 1. C mais 1. Cadê meu erro? Errei aqui, ó. É aqui. O C está aumentando. De novo. Cara, é isso, carniça. Ei, meu povo, eu nem percebi o horário. Desculpa, ó, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. A chamada, boa lembrança.